Boa noite a todos. Reencarnação, lei de causa e efeito, são dois dos grandiosos princípios analisados filosoficamente, cientificamente, moralmente pela doutrina espírita codificada por Allan Kardec. E nós nos inspiramos especificamente no material apresentado, refletido, na última aula do nosso curso básico de Espiritismo, aula número 14, que é totalmente embasada nas obras citadas. E ali apresentamos um aspecto, dentre vários, que envolvem a reencarnação e a lei de ação e reação. Quando nós chegamos na aula 14 do curso básico de Espiritismo, os cursistas já entenderam perfeitamente a lógica da reencarnação e a lei de causa e efeito como os maiores parâmetros que definem de forma inequívoca Deus e sua justiça. Enquanto ignoramos os pormenores, as nuances, os meandros, no que diz respeito ao encarnar e os efeitos da encarnação, o planejamento reencarnatório, o esquecimento do passado e tudo que envolve cada ponto que diz respeito a uma nova encarnação, somos todos passíveis de nos transformarmos em pessoas vulneráveis em nossa fé, ao ponto de duvidarmos de Deus, de duvidarmos da própria existência, e mesmo sendo nós outros, por incrível que pareça, a prova maior de que Deus existe, pelo fato de nós existirmos, mesmo assim, ainda nos permitimos adentrarmos a loucura, o suicídio e toda esta forma de, diremos, tresloucada de nos apresentarmos na vida cotidianamente. Para Allan Kardec, que analisou esse tema, reencarnação e lei de ação e reação, ou causa e efeito, se nós não entendermos perfeitamente esse projeto divino, nós nunca seremos pessoas estáveis em nossas emoções. E se não somos estáveis, nós vamos buscar vertentes consideradas ilusórias, realidades que vão nos permear em várias experiências que de concreto, após cada encarnação, pouco terá a nos apresentar. Ou seja, em palavras mais simples, se nós não entendermos a trajetória da vida humana, com o grau de maturidade intelecto-moral que possuímos, nós não passamos de pessoas iludidas. Ilusão é isso. A gente enxerga algo, vislumbra algo que é projetado por aquilo que a gente permeia em nossa essência. E tudo que nós pensamos, que nós projetamos, toma forma. O pensamento é matéria, já dizia André Luiz. Todos os nossos pensamentos, corretos ou não, eles se materializam à nossa frente. E, por vezes, demoramos séculos, milênios, para percebermos que certos pensamentos que se repetem, certas tendências ou reminiscências, não passam de ilusões. Projeções que não condizem com a realidade das coisas. As pessoas que fazem parte do mundo científico atualmente, os astrofísicos, aqueles que lidam com a física quântica,
categoricamente afirmam sobre este aspecto. Tudo aquilo que nós vemos não é. Tudo aquilo que nós não vemos é. Significa dizer que até onde nós conseguimos perceber com os nossos sentidos comuns, tudo isso não passa de uma parca projeção da realidade. Hoje alguém me falou, ou foi ontem, que uma pessoa que ignora a doutrina espírita, não estudou detalhadamente essa filosofia, mas diante da projeção das ideias espíritas, especialmente em momentos em que a doutrina ela é chamada a se colocar, essa pessoa disse assim: como é que é mesmo o mundo espiritual? Existe um mundo espiritual? As pessoas que desencarnam realmente vivem lá? Elas compartilham vida plena? Ou o mundo espiritual é apenas um vapor? É uma coisa qualquer? A resposta dada dentro da simplicidade da pessoa, que não poderia ter material intelectualizado para compreender, foi a seguinte: pode ter certeza de que o que nós temos aqui nesse mundo é apenas uma cópia. Não vou falar Xerox não, porque Xerox é marca e ninguém me pagou para falar da Xerox. Eu tiro cópia em várias marcas que não é a Xerox, viu? Vamos parar com isso. Hoje não é a Xerox a melhor marca do Brasil, não. A Xerox já era. Inclusive a nossa máquina aqui da escola, fazer uma denúncia em público, não vieram fazer reposição, tivemos que jogar fora. Pagamos R$8.000. Então a gente tira hoje cópias em várias marcas. Paremos de falar, vou tirar Xerox, nada de Xerox. Acabou Xerox. Protesto mesmo, veemente. Então, aquela cópia mal tirada, que todo mundo tem na sua gaveta, é o mundo espiritual ao inverso. Pode ficar tranquilo, você pode me corrigir ali. Eu sou doido, mas tenho juízo. Imaginemos exatamente a cópia que nós tiramos e vamos comparar com o original. É isso aí. Não tem coisa melhor. E quem deu essa ideia foi Allan Kardec. Quando ele percebeu o material que os espíritos apresentaram, ele colocou isso de forma simples, especialmente no livro que é o Espiritismo, feito para neófitos, para iniciantes. É isso. André Luiz, tentando aprofundar essa projeção, ele fala isso, que o mundo físico é uma energia coagulada, condensada. Mas o que existe de fato são energias em essências tão sutis que mesmo que estejamos no mais alto grau da tecnologia de percepção, estamos vivendo um mundo ultrassônico, já conseguimos viajar com aparelhos numa velocidade superior à luz. Com tudo isso, ainda não alcançamos equipamentos físicos ou equipamentos outros que possam perceber essa realidade. Porém, quando Allan Kardec apresenta o livro dos médiuns, ele fala que aquele livro é um tratado de psicologia. E que algumas pessoas dão risadas. Como assim psicologia? Psicologia não é para falar de neurose, psicose, de pessoas que são psicopatas? Não. O livro dos médiuns é o maior tratado de psicologia, sim, do mundo. Porque ele está falando de percepções que estão além dos 5 sentidos. E fazem parte do que Allan Kardec denominou como o neologismo de uma ciência que se apresenta nova de mediunidade. Sim. Porque houve na Suíça, no ano de 1850,
ou melhor, 1950, um encontro de pessoas interessadas em estudar percepções, reações que estão além dos 5 sentidos conhecidos. Mas quando eu começo a falar isso no curso básico, eu faço uma pausa. Porque daqui para frente eu vou ser metido, vou falar coisas que talvez vocês nem entendam. Mas eu falei de 5 sentidos primeiro, não foi? Então, o que são os 5 sentidos? Eu pergunto isso aos alunos. E às vezes eu fico 1 hora esperando a resposta. Segundos. Graças a Deus que apareceu aqui o Salvador da Pátria. Ele falou bem alto, viu? Quem está sem microfone. Ele falou tato, olfato, paladar, audição e visão. Ele falou. Prêmio para você. Pronto. Esses são os 5 sentidos conhecidos, analisados anatomicamente, fisiologicamente. E a partir deles, toda a estrutura de conhecimento da vida humana se estabelece. Mas também se percebeu que, além desses 5 sentidos, o ser humano apresenta várias outras reações que estão além dos 5 sentidos, inexplicáveis até então, até o ano de 1857, quando surgiu o Livro dos Espíritos no cenário da Terra. Logo depois do Livro dos Espíritos, surge, no ano de 1861, o Livro dos Médiuns, Tratado de Psicologia, para falar disso. Que nós temos várias percepções que estão além dos 5 sentidos. E aqui estamos nós, com várias reações que nós não encontramos respostas. Felizmente, atualmente, os psicólogos transpessoais, a partir de Assagioli, começaram a admitir que algumas das nossas percepções ou reações, elas estariam no campo mediúnico, começando a usar uma terminologia da ciência espírita. Mas como não existe ainda estudo acadêmico oficial para estruturar um embasamento de orientação, as pessoas desta área sugerem que o centro espírita venha a ser o veículo, o campo, para se verificar melhor essas reações. Mas antes de adentrarmos um pouco mais na questão da reencarnação e ação e reação, também temos que fazer aqui uma outra observação. Os centros espíritas ainda são muito amadores. Muito amadores. Nós ainda não conseguimos decifrar estas percepções. Temos pessoas isoladamente que se destacam por esforços individualizados, como Chico Xavier, como Divaldo Franco, entre outros, que com as suas percepções deixam notoriamente a ideia de que o que eles fazem partem de uma dimensão que está além dos 5 sentidos. No livro Ação e Reação, André Luiz fala o seguinte: todas as mortes violentas, todas, de qualquer gênero, um hecatombe, eu não sei nem o que é isso, um assassinato, um acidente, qualquer coisa, elas fazem parte de um planejamento muito especial. Aqui nós tratamos de especiais, aqueles espíritos que nascem com deficiências, com limitações dos sentidos físicos. Nós a chamamos muito apropriadamente de pessoas especiais. E por isso merecem uma atenção muito especial. No mundo espiritual, quem mais está merecendo e merece, está na codificação espírita, atenção especial
são aquelas pessoas que optam em desencarnarem de uma forma extremamente violenta. Mas no livro Ação e Reação tem uma curiosidade a ser refletida. Ali se comenta de um desastre aéreo, onde 13 pessoas foram recebidas por uma equipe especializada para esse tipo de desencarnação e foram encaminhadas rapidamente para as colônias e não demorou muito a se adaptarem e seguirem lá naquela pátria verdadeira que é a matriz da vida. 8 pessoas não, continuaram acompanhadas pela mesma equipe, mas não conseguiram ser encaminhadas para as colônias espirituais aprazíveis, os lugares lindos. Todos os dias nós temos saudade de alguma coisa. Todo mundo sente saudade de alguma coisa todo dia. E o Evangelho diz, isso é melancolia. O Evangelho segundo o Espiritismo. É o espírito que está preso ao corpo físico, como um encarcerado de qualquer cadeia pública, que se lembra do mundo lá fora e da liberdade que tinha. Quando estamos vinculados ao corpo físico, é isso que nós sentimos todos os dias. Pode ser 6 horas, qualquer hora, mas em dado momento dá uma saudade de uma coisa que a gente não sabe muito bem o que é. É a saudade que o espírito tem desta matriz do mundo espiritual. E dentro do livro Ação e Reação, André Luiz tenta nos mostrar que mesmo que, como dizia Jesus, deixai os mortos cuidar dos mortos, para afirmar-nos agora, dentro da leitura espírita, que ninguém fica desassistido quando morre. O pior dos homens, que tenha cometido todas as atrocidades possíveis e imagináveis, quando ele deixa o corpo físico, ele não fica desassistido. Agora, as reações, as impressões, o impacto, as perturbações que advirão, depende sim da forma como cada um se conduziu durante a encarnação. Mas a assistência é a mesma e muito mais abrangente para aqueles que programaram mortes violentas. André Luiz, livro Ação e Reação, em conformidade com as obras de Allan Kardec. Ontem, nós conversávamos com a nossa equipe de desenvolvimento mediúnico, estudando o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo mais extenso, talvez o mais necessário para os nossos dias. Nós verificamos o seguinte: quando a gente estuda a doutrina espírita, passa a conhecê-la, passa a entender o que esse material representa para cada um de nós, no momento atual da encarnação do planeta Terra, de cada um de nós, duas coisas acontecem. Certamente acontece. Primeira coisa, nós não vamos nos perturbar de forma desesperada com a desencarnação. Por mais que a gente sinta um impacto, por mais que a gente sofra a saudade, mas a gente não se desespera. E ontem escutamos alguém dizer-nos isso, que uma pessoa católica, daquelas que a gente diz assim, barata de igreja, existe barata de centro espírita também? Quem é? Sim, então, barata pode ser rato, digo, barata não, me respeite. Barata de igreja aqui pode ser Terezinha, Maristela, Charlene, esse povo aí que não sabe dizer assim. E a família, quando você sabe que você é barata de centro, sabe quando é?
é quando a família fala assim, pega a sua cama e leva para o centro. Aí você virou para lá e disse, eu sou rato, assim, barata não. Então, continuando aqui a reflexão. Eu estava onde mesmo? Eu estava na barata da igreja. Não. A barata de igreja falou isso. Que tem certeza de que determinada pessoa espírita que vivenciou um momento dramático de desencarnação não iria entrar em desespero, porque todo mundo preocupado, né? A pessoa vai se matar, vai fazer o quê? Vai tomar veneno. Por quê? Porque é espírita. Isso tinha que entrar na nossa pauta. Alguém que nunca estudou espiritismo, nunca entendeu nada de doutrina espírita, mas já percebe que o espírita trata desse assunto de modo diferenciado. Então, se você for num velório que vê todo mundo se jogando no chão, em desespero, você pode dizer de uma coisa: não foi o espírita que morreu. Porque o espírito, ele se educou para encarar a morte. É isso mesmo. Aí, o que eu ouvi de um aluno, um especialista na área de saúde, lá mesmo, falou, olha, Valfrido, é o seguinte, a única coisa que eu sei da minha vida é que eu já estou pronta para morrer. Porque desde o primeiro dia que eu pisei o pé no centro espírita até hoje, o centro espírita fala tanto do que é a vida espiritual, que eu não estou mais nem um pouco preocupada mais com a morte. Estou nem aí. Mas foi exatamente nesse ponto que nós adentramos. Falei, perfeito. O católico percebeu, você, inclusive uma pessoa que não vale nada, viu? Fez uma pessoa mau caráter, é essa aluna. Ela vai saber disso, ela é mau caráter mesmo. Aí, mas ela chegou a essa conclusão. Por isso que eu estou fazendo essa reflexão aqui. Que pega uma católica de carteirinha que fala isso, uma mau caráter que fala isso, ou seja, no final, o que é que nós temos como conclusão? Essa realmente é a grande conquista de quem estuda o Espiritismo. Encara a morte frente a frente. Com respeito. Porque quem programa a morte é Deus. Nós ouvimos essa semana, esse mês, um espírito da equipe de André Luiz dizer isso. Meus filhos, a morte pertence a Deus. Quem vai, quem fica, a decisão é dele. Aí foi nessa hora que uma outra aluna de outro curso falou assim, mas espera aí, e quando a gente faz a prece para alguém que está doente, para não morrer? E aí? Eu disse assim, olha, o melhor é você orar para que a pessoa fique nas mãos de Deus. Aí cabe aquela musiquinha da Igreja Católica, né? Quem souber pode cantar. Segura na mão de Deus e vá. Lá na Índia, há 6.000 anos, os gurus orientavam todo mundo, isso é regra. Quando você perceber que está agonizante, que chegou um momento extremo, ou com uma morte que veio aos poucos ou repentinamente, o que seja o seu último suspiro, a sua última ideia, a sua última palavra, o seu último pensamento, Deus, toma-me contigo. O que nós temos a esclarecer, conforme a doutrina espírita, quando fala das preces, é exatamente isso. Nós podemos fazer prece para a Santa Ana, a avó de Jesus. Nós podemos fazer prece para Maria, a mãe de Jesus. Nós podemos fazer prece para 365 santos que foram canonizados pela Igreja Católica. Nós podemos fazer prece para Bezerra de Menezes, para Eurípides Bassanufo, para Seu Albertino, para os nossos familiares que deixaram o corpo físico há pouco tempo, e que estão em condições satisfatórias. Porém, ninguém, de Jesus ao resto, vai fazer nada que não seja autorizado por Deus. Há 2 anos, em viagem, nós
vimos uma placa de um caminhão, mas eu ando tão correndo que eu não estou conseguindo nem ler mais placa de caminhão. Mas eu consegui ler essa num momento que não tinha como correr. Sem Deus nem tente. Aí sexta-feira eu vi de novo essa placa. Sem Deus nem tente. É isso. Sem Deus não tentemos nada. Quando a gente fala assim, minha vida está dando errada. Por que está tudo errado? Aqui chega a gente falando assim, Valfrido bate aqui na mesa. Por que tudo dá errado para mim? Eu logo digo, e Deus? Como é que está a sua relação com Deus? Gente, por incrível que pareça, a maioria fala assim, Valfrido, tem hora que eu nem lembro de Deus. Eu só lembro quando a coisa está feia. Assim somos nós. Dentro da lei de ação e reação, dentro da reencarnação, não acontece absolutamente nada que não tenha sido autorizado por Deus. Mas uma coisa também nos chamou muita atenção nas reflexões feitas essa semana. Inclusive eu estou fazendo esse tema porque o roteiro do nosso estudo pede que a gente pegue o material que foi estudado nas aulas privativas e coloquemos para o grande público. Uma vez por mês a gente faz isso, como é o caso agora no final do mês. E aí algumas pessoas disseram assim, peraí, então quer dizer que a gente programa, vou reencarnar e vou sofrer tal e tal e tal consequência, porque eu já vi que em tal e tal encarnação eu fiz esse mal para alguém. E a lei de causa e efeito não vai permitir que eu avance na escala evolutiva enquanto não resolver a pendência. Tá certo? Tá certo. Perfeito. É assim mesmo. Só que existe um intervalo quando a gente reencarna dentro do que foi programado. Eu diria que é um intervalo misericordioso. E se a gente conseguir manter uma postura digna, o que eu chamo de postura digna é o que, gente? Na verdade, eu falo isso toda hora, não sei nem o que é isso. Uma postura digna. Eu falei isso aqui semana retrasada. O que é uma postura digna? Você que respondeu 5 sentidos, pode dizer? Agir corretamente. Agir corretamente. Eu acho que esse cara é bom espírito de criança. E olha que ele está frequentando aqui, eu acho que tem um mês. E você pode dizer que quem está aqui há um mês está melhor do que quem está aqui há 30 anos. Tenho certeza disso, eu estou mentindo. Ele está aqui há 30 anos e vai estar piorando. Deus é? Dignidade é isso. É você viver de forma correta. Aí ele colocou de forma correta. Boa, boa. Mas o que é viver de forma correta? A lei de causa e efeito e a reencarnação fazem isso. Antes da gente reencarnar, nós tomamos aulas primorosas de práticas ao bem. Do bem que Jesus ensinou. Todo mundo aqui já sabe isso que eu estou falando e muito mais do que eu deixei de falar. O que a doutrina espírita, na realidade, está fazendo com a gente é relembrar. Os espíritos protetores também, em nossas sessões mediúnicas, não fazem outra coisa a não ser relembrarem: meus filhos, amem, ame os inimigos, pague o mal com o bem, e coisas do tipo. É só o que a gente ouve aqui em nossas reuniões. E respeitam, claro, a nossa liberdade de praticar ou não. É aí que está a grandeza da vida e a grandeza de Deus também. A reencarnação é projetada, nós vamos sofrer as consequências daquilo que fizemos, de bom ou de mal. Quando falarmos em coisas corretas ou não, coloquemos o amor conforme Jesus o ensinou. E todo mundo aqui sabe muito bem o que é isso. Tanto é que eu tenho certeza que ninguém mais hoje fala assim, quando está fazendo sexo, vou fazer amor. E quando fala, sabe que aquilo não é exatamente o amor. Todo mundo já sabe muito bem. Sexo é uma atividade importantíssima, é uma funcionalidade fisiológica que está ligada à lei de procriação e que cria afinidades magnéticas profundas
e vinculam as pessoas cada vez mais umas às outras. É uma grande força da natureza e não existe outra igual aqui na Terra, quando se fala de terra a terra. Mas ainda não é o amor. Quando falamos em amor, nós estamos falando em despreendimento. Nós estamos falando em perdão. Nós estamos falando em servir sem perguntar até quando. É estar numa postura de generosidade permanente. E no meu caso em particular, tenho colocado, após alguns anos de convivência no Espiritismo, a indulgência como uma meta a ser conquistada. Indulgência. Se a gente conseguir conquistar essa meta, essa virtude do amor, nós nunca vamos ficar com raiva de ninguém. Se pudéssemos fazer um processo avaliativo, ultrassônico espiritual aqui agora, será que nós conseguiríamos perceber os corações nos presentes? E ao percebermos esses corações, as emanações vindas de cada um, e poderíamos afirmar que não tem nenhum coração maculado aqui? O que é maculado mesmo no seu testamento? Eu falo Nossa Senhora Maculada da Conceição, não sei nem o que é isso. É o que maculado? Santificado. Santificado. Maculado é santificado? Porque ontem teve uma manifestação, uma pessoa me perguntou. Uma pessoa foi dar passe na outra, a gente treina passe, né? Para atender o público, a gente tem aquela sessão de treinar os passes. E aí uma pessoa estava dando passe numa outra ali no treinamento, e aí na hora do depoimento falou o seguinte: Valfrido, eu senti que o coração dessa pessoa estava preto. Claro, quando a pessoa fala isso, a primeira coisa, eu não posso agir com preconceito, porque ela falou que estava preto. Qual o problema de estar com preto? Usando preto aqui não tem nada a ver. Mas também eu não podia fazer uma avaliação de uma única pessoa. Mas uma coisa eu posso dizer. Eu não quis falar para o grupo inteiro. Que o que ela percebeu daquela pessoa em particular serve para todos nós. Quem aqui está com o coração claro, limpo, puro? Isabel disse que ela está. Quem falou? A perfeição não é desse mundo, né? Não é desse mundo. Está justificado, então pode continuar com o coração preto. Ah, muito bem, isso aí. Aí ele corrigiu imediatamente. Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Olha, quando Jesus ele fala que a gente só vai enxergar Deus quando tiver o coração puro, porque Ele quer nos colocar nessa condição. Sinceramente, quem está com o coração aqui sem mácula? Mácula quer dizer mancha. Quem aqui pode dizer que não está com raiva de ninguém, com receio de ninguém, com ressentimento de ninguém? Que não falou mal de ninguém hoje? Ou não pensou mal de ninguém hoje? Mariana nem fala, né? Me alugou 2 horas para eu falar mal de uma pessoa. E eu só falo, olha Mariana, olha Mariana, olha. Não, eu estou olha. Era sigiloso. Hein? Era sigiloso. Não, aqui não tem sigilo, não. Elas vão de coração. Né, Mariana? Eu sei que ela pergunta. A questão da lei de causa e efeito, da reencarnação, está ligada a isso. O mal feito já está feito. A consequência virá, porque a lei de reação é a lei de equilíbrio. É assim que se faz a justiça. Mas o amor de Deus está dentro daquela frase que encontraremos no Evangelho de João. Que o amor cobre a multidão dos equívocos. Não vou nem falar pecados, né? Equívocos. Os equívocos. O que nós estamos vivendo atualmente é isso. Reencarnação e lei de causa e efeito na prática. Antes que os efeitos dos males que fizemos cheguem até nós, dentro da própria programação reencarnatória, nós temos um tempo enorme de criarmos uma imantação de amor, porque Deus não quer punir ninguém.
Você sabe, quem é pai, quem é mãe, eu acho que já viveu isso. Olha que nós somos, como diz Raimundo, qualquer pessoa, ele está no mundo inferior. Quem aqui que já viu o filho fazer uma coisa errada, e até chegar a hora assim, de acertar, de ficar frente a frente, para cobrar a correção, e ficou tentando adiar o máximo possível para não fazer o pior, para não castigar, para tentar numa conversa, num diálogo, no entendimento, ou esperar uma reação de humildade, ou um pedido de desculpa, para não ter que ir até o final com a correção mais dura, mais ríspida. Todo mundo já viveu isso e vive. Se nós, que somos nós, pessoas de corações negros, temos esses momentos, imaginemos Deus. A misericórdia dele está exatamente aí. Ele dá tempo. Ninguém faz nada errado sem ter tido tempo para pensar. Por isso que ninguém pode cobrar nada de Deus. Eu não sabia, eu não podia. Não existe isso. A liberdade que Deus nos concede, ela é tão inviolável que ninguém pratica nada errado sem primeiro viver a liberdade da escolha entre fazer ou não fazer diante da circunstância em que estamos envolvidos. Concluindo, o doutor Nabur Kifuri mostra em seus quadros lá no jornal Folha Espírita, em São Paulo, uma situação de uma criança. Uma criança linda, de olhar penetrante, um rosto marcante, arrastado por uma cadeira de rodas com sua mãe, vivendo da comiseração pública, pedindo esmolas. E as pessoas davam esmolas quando viam a mãe da criança. Aquele rosto lindo, aquele olhar profundo, ninguém resistia, depositava uma moeda qualquer. E assim viviam aquela mãe e aquele filho. O doutor Nabur Kifuri analisou o que seria aquela criança, que mora em Londrina, no Paraná. A última encarnação dela, recentíssima, ele era filho de imigrantes italianos, alojado na zona rural, próxima à capital Curitiba. Ali a família vivia de uma maneira simples, dedicada. E o filho mais novo, com o esforço da família inteira, conseguiu estudar, não iria ter que enfrentar a vida rude da zona rural, e conseguiu se formar em medicina. Assim que se formara, junto com outros colegas brilhantes como ele, cirurgiões, montaram uma clínica que se tornou rapidamente famosa. E ele se tornou o dirigente daquele empreendimento. Cobravam valores exorbitantes, porque todos queriam o melhor cirurgião, ou os melhores. Ele extremamente exigente com cada funcionário, com cada procedimento. E às vezes, quando era convidado a atender alguma família, que por alguma razão não conseguia pagar todo o procedimento até a cirurgia, dentro do que ele exigia, mesmo que a pessoa, sem a cirurgia, tivesse a certeza de que iria a óbito, ele interrompia, se o dinheiro não estivesse na conta. Em pouco tempo ficou muito rico. Algumas pessoas lembravam a ele: por que você não visita sua família? Seus pais? Não. Aquele ambiente não é para mim. Aquele pessoal cheio de feio. Eles fedem, eles cheiram mal. Meus irmãos? Não. Aquele ambiente não é para mim.
Nem seu avô, que está muito doente, iniciou tudo, que lutou para que você chegasse a essa condição. Nem ele. E viajava de um canto a outro do planeta, participando dos maiores congressos para se tornar cada vez mais famoso e aumentar cada vez mais o preço das suas cirurgias pela condição curricular que ele se vinculava. Mas não durou quase nada. Numa dessas viagens, um avião caiu, ele desencarnou. E ele agora era aquela criança que diz escolas. Um menino bonito, que aos 3 anos de idade, quando foi tomar uma vacina, sofreu um processo alérgico e a sequela foi a paralisia dos membros e ele não conseguia falar. Com a investigação mais aprofundada, se revelou que aquele espírito médico tinha sido um dos comandantes da Segunda Guerra Mundial, que havia cometido várias atrocidades e que recebera de Deus a oportunidade de ser um médico famoso. Olha que coisa! Tem gente que fica revoltado. Como é que Deus faz isso? Pega o pior criminoso da guerra, da Segunda Guerra, e vai dar ele o posto do maior médico do Paraná. Olha como é que Deus trata. Deu oportunidade a ele. Mas não era para ele fazer o que ele fez. Montar uma clínica inacessível. Ele teria que trabalhar, sim, dignamente. Todos os médicos ganham muito bem, ainda mais dentro do ritmo que ele estava. Mas era para ele atender as pessoas necessitadas que iriam chegar a ele. E ele jamais aceitara atender sem o dinheiro na frente. Aí, não demorou muito, está lá agora na expiação. Está aí, atualmente vivendo em Londrina, de esmolas. Entendam, reencarnação, lei de causa e efeito é tudo isso. Todos nós temos inúmeros crimes, inúmeros desvios, inúmeros equívocos cometidos. Todos os dias nós continuamos a ser criminosos, porque todos os dias a gente tira a felicidade de alguém, a gente tira a alegria de alguém. Não é com uma bala perdida, não é com uma faca, não, com nossas palavras ferinas. A gente continua maltratando as pessoas que a gente diz que ama. Aí nós nos perguntamos, é preciso que aconteça o quê? Para a gente perceber como é que temos que conquistar a nossa felicidade, a nossa paz. Se a proposta é a mesma, é a de que nos amemos uns aos outros, que nos perdoemos e que sejamos indulgentes também. Indulgência é isso. Não importa se o outro é o pior criminoso, eu não vou julgar. Mais do que isso, eu não vou falar o que ele fez de errado. Não vou publicar no Instagram, na internet, no WhatsApp, em qualquer lugar. Não vou fazer isso. Eu vou cuidar de mim. De ter dignidade no que eu penso, no que eu falo e no que eu faço. Porque isso é o que importa. Meu irmão Sérgio, ele me fala isso quase todos os dias. Meu irmão, fale para todos isso. Tudo aqui na Terra é ilusão, é bobagem. Aqui só vamos contar com as intenções, com as atitudes generosas que se tomam. O resto tudo é, desculpem, ele usou esse termo, é lixo. É lixo. Quando a gente fecha essa reflexão, reencarnação, lei de causa e efeito, planejamento reencarnatório, crimes cometidos, misericórdia, oportunidades, nós deveremos chegar àquela conclusão final da reunião de ontem, que além de nós, como espíritas, lidarmos de forma mais serena com a desencarnação, por considerarmos algo divino, não estou dizendo que a morte é uma das coisas mais lindas do mundo. Nós prometemos mostrar isso até o final do ano, num projeto que nós vamos fazer, para perceber o porquê que a morte é uma coisa bela. Porém, no dia a dia,
para quem está vivo aqui na Terra, encarnado nesse mundo, o que o Espiritismo deve nos orientar é que façamos isso. Vamos ser generosos. Últimas conclusões nossas, pessoais, nos permitam. Nós escutamos muitas pessoas que nos procuram, que confiam na doutrina espírita, e a gente se coloca aqui à disposição. Sinceramente, na maioria das vezes eu fico assim com vergonha pelas próprias pessoas, pelos que elas relatam do que transformou a vida delas nos conflitos em que elas se encontram. Gente, é tudo bobagem. A gente está brigando por coisa nenhuma, por coisa que não vale nada. Dentro de casa, nas ruas, amigos, pessoas que se dizem se amarem, se destratam, se desrespeitam por nada. Por nada. Eu fico tentando encontrar uma razão, um motivo, assim. Não, tem uma coisa para justificar. E tem pessoas que fazem discursos enormes para justificarem suas raivas, suas mágoas. Nós todos somos assim. Então, se a gente de fato está entendendo o Espiritismo, a gente não só vai lidar bem com a questão da desencarnação, mas a gente também vai melhorar a nossa maneira de lidarmos com as pessoas. A indulgência é isso. Indulgência. Virtude grandiosa. Pode ser a pior pessoa do mundo. O problema é dela. Cometeu o maior crime do mundo. Não divulgue. Jamais vou usar minha palavra para denegrir quem quer que seja. Isso é indulgência. E quem fizer isso nunca vai sentir mágoa, nunca vai sentir ressentimento, por isso não vai passar por aqueles conflitos da angústia que todo mundo passa quando o coração não está vivendo as claridades do verdadeiro amor. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.